Olá pessoal, boa noite. Boa noite família. Vão chegando, oi Fê, Carol, Zita, Filipão. Todos bem-vindos. Bernadette, Mariane. Galera. Isa, Bárbara, boa noite, boa noite, boa noite. Oi Paula, Carol, Kátia. Bem-vindos, Camila, Denise. Vão chegando, galera. Vão se aconchegando aí na sala. Suzy, bem-vinda. Oi, Márcia. Instituto Ela. Gente, amanhã eu vou ter uma live com as meninas do Instituto Ela, tá? No Instagram delas. Bota depois, coloca aí, Márcia, o teu Instagram. Para as pessoas saberem aí, acessarem amanhã. A gente vai falar sobre armadilhas, né? Algumas armadilhas do caminho espiritual. Vamos desenvolver um pouco sobre isso. Tiagão, Maísa, vão chegando, vão chegando. Leila, Drica, Amada, Nara, pessoal sempre... Romário, querido. Feliz de te ver por aqui, Romário. Coquinha, minha querida amiga. Bom te ver por aqui. Ana, Vanusa, Franciele. Eita, família linda. Vamos que vamos. Boa noite, vão chegando. Vamos ancorar então a energia do Cristo, como de costume. Rochelle, Neuza, Cris. Em seguida a gente inicia o nosso bate-papo. Tá bom? Ruth, bem-vinda. Valdemira, Carla, Dora, Beta, vamos que vamos. Então, aquele sentimento de conexão com o Cristo interno, com a energia crística, com a consciência crística. Afonso, meu irmão, bem-vindo. Para nós começarmos o nosso papo de hoje, ancorados na energia do Mestre. É tudo que a gente precisa. Tá ancorado na energia do Mestre, como eu já falei outras vezes. Chamou pela energia do Mestre, a energia da Mãe está junto. Chamou pela energia da Mãe, a energia do Mestre está junto. Eles trabalham conjuntamente, não trabalham isolados. Obrigado, Lu. Então a gente precisa estar sempre, não apenas em trabalhos espirituais, em trabalhos de expansão de consciência. Boa noite, Danilo. Ju. Mas em tudo que a gente faz na vida, se a gente estiver ancorado nessa energia crística, nessa consciência crística do Mestre e da Mãe, a gente vai ter, assim, não apenas uma boa possibilidade de acerto, mas uma total possibilidade de acerto. A garantia de acerto é nós estarmos ancorados nessas energias. Então, nada melhor do que a gente sempre começar as nossas lives, o nosso trabalho, nosso bate-papo ancorados nessa energia. Então, respirem fundo. Vou fazer uma vez o Pai Nosso na língua original, no aramaico, e a tradução na sequência. Abvund Bashmaya, Netkad Shmach, Teitei Malkutar, Nervoet Subiana Raikana, de Bashmaya Arba'ar, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana Dafanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsan Membesha, Metode Lahe Malkutar, Wahaila Wateshbuchta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê, para cada dia, tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos.
Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Gratidão, família. Vão chegando. Vocês estão vendo que eu tô com um pontinho vermelho no nariz? Isso aqui foi obra da Isis, fim de semana. Fim de semana não, agora, né? Eu fui pra Indaial domingo e voltei hoje. Aí ela com aquela velocidade que ela tem nos bracinhos, nas pernas, uma hora ela passou a unhazinha aqui. Isis, né? Marca de amor. Isso aqui é marca de amor. Gente, vamos lá então. Começar. Oi, Gi. Bem-vinda, amada. Vamos começar a falar então do nosso tema de hoje. Vamos falar sobre... Na verdade, eu acho que nas próximas lives a gente vai discorrer sobre esse assunto. Porque tem muita coisa para falar sobre isso, tá? Que é a inteligência espiritual. Hoje eu vou abordar assim um pouco o que é, né? Embasar o que é a inteligência espiritual. E vou citar alguns pontos que evidenciam se a pessoa está desenvolvendo ou está num processo adiantado dessa inteligência ou não. Se é algo ainda que a gente tem que botar muita energia. Na verdade, a gente tem que colocar, mesmo já estando com ela bem desenvolvida, né? Mas para a gente poder identificar em que ponto que a gente está disso. É lógico que não é uma análise quantitativa, né? Porque a gente não pode mensurar isso em números, mas uma análise qualitativa. Como que eu estou dentro desse universo? Como é que está a minha inteligência espiritual? Ela está desperta, está em despertamento? Em que ponto dessa caminhada eu me encontro? Então a gente vai falar hoje sobre embasar o que é, vai falar sobre alguns pontos que a gente pode identificar, se a gente já está com isso desenvolvido, em que ponto a gente está com isso desenvolvido. Nas próximas 2 ou 3 lives eu vou trazer outros pontos, porque é um assunto bem amplo, tem vários pontos aí de referência, né? Quando a gente fala de inteligência espiritual. E durante essas lives também a gente vai poder falar, ou talvez eu faça outras especificamente lá na frente, de o que eu posso fazer para ativar essa inteligência em mim, né? Então vamos lá, entendendo o que é inteligência espiritual. Na verdade, nós somos detentores de 4 inteligências, né? Primeiro é a inteligência física. Vocês estão vendo que eu estou batendo nos últimos tempos muito nessa tecla, né? Ontem eu fiz a live com o Dr. Vitor Azini, a gente falou muito sobre isso, né? Fisicalizar no plano terreno, na saúde, na vitalidade, tudo isso. E a segunda, eu citei e enfatizei a segunda frase do Pai Nosso em aramaico, né? Da tradução, que fala: Deus, Pai e Mãe, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil, ou seja, tornando-a algo prático, algo que vai elevar a minha vida, que vai me levar para um outro estágio na saúde física, na saúde emocional, nas relações, no trabalho, no fluxo, na abundância financeira, na vitalidade. Então, eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos tempos, né? Porque é o que os mentores, os guias, os seres que estão nos ajudando das esferas mais elevadas querem, que a gente preste atenção nisso, que a gente fisicalize, que a gente traga essa luz para o aqui e agora e torne ela útil, prática, como diz o Pai Nosso, como Cristo nos ensinou no Pai Nosso original. Então, a nossa primeira inteligência é a inteligência física, é aquela que Cryon, quem gosta de Cryon, quem já ouviu falar de Cryon, já escutou as canalizações de Cryon. Para quem nunca ouviu, vai lá buscar Cryon, é Kryon, né? Tem centenas de canalizações. Deixa eu fixar o comentário aqui, gente, sobre... obrigado, Josi. O comentário da Josi aqui embaixo. O método Vênus, né? Cura, rejuvenescimento, ativação de memória celular, rejuvenescimento, que a gente vai trabalhar no próximo sábado, dia 5/9. Eu e a doutora Catiúcia do Rosário, das 14 às 19. Quem quiser mais informações sobre esse workshop, pode falar com a Josi Palvels ou com a Jaque Palvels no comentário que está fixado aqui, tá? Aprender a usar isso, essa luz toda que a gente está acessando, de forma
a atuar no nosso invólucro físico. Tá? A Paty colocou ali o Cryon, obrigado, Paty. Então, o Cryon fala muito dessa sabedoria, dessa inteligência física, que ele chama de sabedoria inata. Né? A inata nada mais é do que a nossa inteligência primordial, a inteligência essencial, a física. É o nosso corpo sentindo fome quando ele precisa de energia para os próximos passos. Então ele nos dá um sinal que é a fome, a sede. O eu instintivo ou a sabedoria inata, ele nos avisa de um sinal de perigo que a gente está correndo, né? Através dos sentidos físicos. Às vezes a gente não percebe porque a gente se distancia demais de nós mesmos, de algo que eu sempre falo que é o nosso centro de força. Né? A gente começa a ser outra coisa, começa a perseguir outra coisa, se afasta desse centro e aí a gente começa a não perceber mais os sinais que o corpo nos dá. O sinal que o eu instintivo nos dá, a sabedoria inata nos dá, o tempo todo, em todos os momentos. Essa inteligência está aí para nos fazer progredir, para nos fazer ter saúde, vitalidade, alegria, fluxo, abundância, mas nem sempre nós ouvimos essa sabedoria, essa inteligência inata, que é a nossa primeira inteligência, é a primordial, é a mais raiz, vamos dizer assim, é a inteligência física, é ela que faz a criança dar os seus primeiros passos. Não existe um livro que explique isso, né? Agora senta aqui, Isis, vamos aprender a andar, filhinha. Primeiro você bota o pezinho direito na frente, depois você, né? É a inteligência inata dela que vai fazer com que ela ande. A partir do momento que ela tiver força o suficiente para sustentar, musculatura o suficiente para sustentar o peso do corpo, o equilíbrio, a inteligência inata vai fazer com que ela dê esses passos, que ela aprimore a sua capacidade de locomoção. E assim acontece na nossa vida inteira. A inteligência física, que é essa inteligência inata, ela está sempre conosco, desde os primórdios. E quanto mais nós estivermos nesse centro de força, mais nós damos ouvidos para ela e mais nós nos beneficiamos dessa inteligência inata. Não tem aquela criança que tem aptidão para esporte? Que tem uma habilidade absurda em dança, em movimento, enfim, uma série de coisas físicas. É a inteligência inata, é a inteligência física se manifestando. Aí a gente tem uma segunda inteligência que foi codificada aí há bastante tempo atrás, séculos atrás, que a gente chama de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência, que é a inteligência racional, a intelectualidade, que é maravilhosa. Esse papo aí de ter isso é mais importante do que isso, não faz sentido, né? Porque nós precisamos de todos esses atributos, todas essas capacidades despertas, para que a gente tenha uma inteligência global que nos beneficie e beneficie o meio que nos envolve. Então, eu vou focar só nisso, é isso que é importante, a física, tô nem aí pro QI e para as outras inteligências, né? Fica um alguém que tem todas as habilidades fisicalizadas do aqui e agora, mas não tem outras capacidades, potencialidades desenvolvidas. Então, não vamos falar em grau de importância aqui, porque não existe. Existem inteligências que se complementam. Então começa lá com a física. Depois a gente vai, em algum tempo atrás foi codificada essa inteligência racional, intelectual, que a gente chamou de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência, que pode ser medida, né? Tem níveis aí, tem parâmetros de medição de QI, né? Fulano de tal tem o QI, não sei, 120, não sei qual é o popstar do QI. Fala, Vani! Vani, você tá me devendo a data, hein? Amanhã você, por favor, olha lá pra mim não, pro povo aí, tá todo mundo pedindo, né? O tempo todo aí. Data do Lira. A gente tem que bater o martelo nisso, viu? Então, gente, o QI é isso, né? O QI é essa inteligência intelectual que nós usamos para fazer a análise de risco de um negócio, por exemplo. Alguém te propõe um negócio. Você vai analisar intelectualmente, racionalmente, através de dados, né? Qual é o tamanho desse mercado, quanto de concorrência que eu vou ter, quais são as minhas habilidades para isso. Existe um intelecto ali agindo. Isso é inteligência, é o coeficiente de inteligência racional, intelectual, que a gente chama de QI. Um tempo depois, começou a se falar, em 1992, veio um psicólogo chamado Daniel Goleman, né? Que trouxe o conceito de inteligência emocional. Por que ele trouxe esse conceito de inteligência emocional? Por quê?
Começou a se constatar que muitas pessoas com o coeficiente de inteligência, um QI elevadíssimo, não conseguiam se manter nos seus empregos, não conseguiam criar um projeto e levar ele a cabo até o fim e prosperar com aquele projeto, apesar da inteligência racional, intelectual ser absurdamente alta. Quem é que não conhece? Qual de vocês que não conhece aquele doutor, pós-doutorado, ultra, mega, over, plus, doutorado, né? Que passa muito trabalho com as coisas do dia, com as coisas mais simples do dia. Porque ele tem uma inteligência intelectual, racional gigantesca, mas parou por aí. Ele não desenvolveu as outras habilidades. Então, em 92, o Daniel Goleman trouxe essa nova etapa da inteligência, que é a inteligência emocional, que é a capacidade de nós lidarmos de forma saudável com as nossas emoções, conosco mesmo e com as pessoas em nossa volta. Então, aquele sujeito que tinha uma inteligência, um QI absurdamente alto, mas que não conseguia ficar mais de 3, 4 meses no emprego, porque ele não tinha capacidade de se relacionar com a pessoa da mesa do lado, quando ele começa a trabalhar essas habilidades, ele começa a desenvolver essa nova inteligência, porque não significa que ele tem o QI mais elevado, que o QE dele também vai ser. Então, o QE, né, é o coeficiente emocional, é a inteligência emocional. Quando ele começa a trabalhar essas novas habilidades, essas novas capacidades, aquele QI dele começa a fazer sentido. Porque ele começa a trazer toda aquela inteligência, toda aquela genialidade que ele tem, aquela capacidade de raciocínio, de intelecto, e começa a disponibilizar de forma saudável para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Opa, aquilo começou a gerar frutos positivos agora na vida. E, gente, grande parte dos gênios da humanidade, das pessoas que foram muito geniais, tinham sérios problemas de relacionamento. Eram pessoas péssimas em se relacionar com os familiares, com os vizinhos, com o mundo, né? Eles tinham uma capacidade intelectiva muito alta, absurda, mas não tinham, eram completamente ignorantes, no sentido de ignorar como fazer dar certo, funcionar as relações mais básicas consigo mesmo, com as pessoas em sua volta. Então, genialidade intelectual não tem nada a ver com o emocional. Então a gente está falando de um outro conceito, de uma outra inteligência, que vem após, né? Que é essa habilidade de lidar com as suas emoções, com as suas angústias, com o deserto da alma, coisa que a gente aqui, buscadores, né? Essa galera que está no caminho ali, no dia a dia, passa, volta e meia a gente passa por esses desertos, esses momentos muito difíceis, muito desafiadores, né? Uma relação que terminou, um emprego que perdeu, um parente que partiu, partiu do plano físico, um filho que está com problema de drogas. Não tem um livro. Então, esses desafios da vida, que são das relações, da relação comigo mesmo, da relação com o mundo, da relação com o outro. Tem livros que vão falar sobre isso? Tem muitos, mas você não vai aprender ali. Eles vão te ajudar a desenvolver essa inteligência. Mas a tua capacidade intelectual de ler um livro não vai te levar para esse lugar. Então, é um trabalho interno que vai fazer com que você desenvolva essa inteligência emocional. Existem métodos para isso. Claro que meditação, leitura, cursos, livros vão ajudar você a ancorar essa nova consciência. Mas o teu intelecto apurado por si só não basta. São os desafios da vida, os processos da vida que vão fazendo aos poucos você desenvolver essas habilidades emocionais, essa inteligência emocional, essa inteligência que está um passo além da inteligência intelectual. Não mais importante, mas um passo além no processo do entendimento do todo, dessa inteligência total e plena, né? Exemplo de desenvolvimento de inteligência emocional. Quem é que já passou por uma situação, vamos lá, o fim de um relacionamento. Vamos falar uma coisa que é bem que eu acho que todo mundo, quem nunca, né? O fim de um relacionamento. O fim de um relacionamento, tô falando de um relacionamento amoroso mesmo, marido, mulher, namorado, enfim. O fim de um relacionamento há 10 anos, para alguém, pode ter sido o fim do mundo, quase. O fim da vida, a pessoa queria tirar a vida, né?
Passaram-se tempos, vieram outros relacionamentos e tal, ela viveu, ela aprendeu, ela evoluiu. Aconteceu a mesma coisa 5 anos depois. Talvez ela já não quisesse mais tirar a vida. Ela ainda sofreu muito, mas ela não quisesse mais tirar a vida por causa disso, porque ela já desenvolveu essa capacidade de lidar com os desertos da alma, com as suas próprias emoções. Passaram-se mais 5 anos e talvez ela já estivesse ainda num outro estágio, num estágio ainda superior com relação a isso. Talvez aquilo tenha deixado ela chateada, ok? Poxa, eu queria tanto continuar nesse relacionamento, mas não deu. Enfim, aquilo já não abala mais tanto ela como abalava 5 anos atrás e como há 10 anos atrás que ela pensava em tirar a vida. Ou seja, o que mudou aí? O intelecto dessa pessoa? Não. O que mudou lógico que o intelecto dela pode ter aumentado por conta dos estudos e do desenvolvimento da capacidade intelectual dela. Mas nesse aspecto, ela lida melhor com esse fim de relacionamento porque ela desenvolveu uma outra capacidade. Inteligência emocional. A capacidade de lidar com as suas emoções. No que tange a si mesmo, os seus processos, e no que tange relacionamentos coletivos, relacionamentos de parceiros, de parceria amorosa, de parceria profissional, comercial, de amizade, né? Grupo de amizade a gente vê bastante isso, né? Aquela coisa assim tem no grupo lá, sempre tem no grupo aquela pessoa que pessoas que têm uma capacidade um pouco mais desenvolvida nesse aspecto e outras nem tanto. Aquelas que não têm uma capacidade emocional desenvolvida, ela demanda mais, não demanda? Ela demanda mais atenção, ela demanda mais coisa que pare o grupo para tratar daquilo que ela está vivendo, porque alguém colocou uma palavra meio mal colocada, e todo o resto do grupo lá, os 7, 8 pessoas, tudo bem, para mim isso aí não tá tudo certo. E ela pegou, aí ela vai parar, o grupo vai ter que demandar uma energia específica para que ela... Isso não é ruim nem bom, só acontece. A gente constata isso o tempo todo, né? Porque talvez aquela pessoa esteja num ponto de uma inteligência emocional ainda não tão desenvolvida quanto o restante do grupo, e daqui a pouco ela vai estar e tá tudo certo. Então, a inteligência emocional é algo que sempre existiu, mas a partir de 92 foi catalogada por esse psicólogo, né? O Daniel Goleman. Tem livros escritos sobre isso e é bem legal a gente pesquisar um pouco sobre esse assunto, que nos ajuda bastante. E hoje, né, eu não sei quando é que foi que começou, acho que foi 2002, 2003, 2005, início do século agora, uma americana chamada Dana Zohar trouxe o conceito de inteligência espiritual. Putz, daí a gente já está falando de uma outra coisa. A gente já não está mais falando da inteligência física, a inteligência sabedoria inata, que o Cryan fala bastante. A gente não está falando do QI, que é o coeficiente de inteligência, do racional, do intelecto. A gente não está falando de emoções. A gente já está falando da inteligência, da capacidade de a gente trabalhar e interagir em questões, em aspectos de ordem espiritual, que transcende relação, que transcende tempo e espaço, que amplia a discussão para uma coisa macrocósmica e não mais microcósmica, né? Dana Zohar, que é essa inteligência espiritual. Obrigado, Fátima. Esse livro aí que a Fátima colocou, ó. Que é maravilhoso. Lógico, gente, não precisa falar, né, que todos nós que estamos aqui nessa live, a gente está trabalhando isso. Conscientemente ou não, nós aqui já temos um nível de inteligência. Já estamos num ponto de evolução, de caminhada, que a gente já olha para todas essas inteligências. Senão a gente não estava aqui, né? Senão vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui conversando com vocês não estariam aqui me ouvindo, se todos nós não estivéssemos já nesse processo de entendimento desse todo. Então, inteligência espiritual é o que a gente precisa desenvolver, já é um conceito muito difundido nos Estados Unidos, né? Nas empresas, nas relações, enfim. E está começando a chegar agora nos outros países. A gente sabe que Estados Unidos sempre, eu não sei porquê, eu não sei o que rola lá, mas o Daniel Goleman também é americano. Essas coisas sempre começam lá e depois começam a chegar no resto do mundo, né? Então, por algum motivo, eles têm um passo à frente aí, eles têm um chip que os coloca sempre a um passo
além na caminhada, né? Na frente. Então, inteligência emocional está sendo muito falado em empresas nos Estados Unidos. Agora no Brasil está começando a chegar. E eu acredito piamente que essa pandemia... Hoje teve um post, acho que foi do Vitor, que ele colocou assim, criaram uma pandemia que tentaram nos derrubar, mas na verdade fortaleceu muito o nosso processo. O processo de expansão de consciência. Eu concordo totalmente com esse ponto de vista, com essa frase dele, né? Se isso foi uma tentativa da treva de desestabilizar, de trazer medo, de trazer angústia, falta, carência, eu acho que eles deram um tiro no pé, porque nunca teve tanta gente despertando para essas novas verdades. Ou seja, para essa inteligência nova, a inteligência que precisa imperar, precisa predominar daqui por diante, que é a inteligência espiritual, né? Então, gente, vamos falar então de algumas referências. Prestem atenção, começa a tentar se perceber. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso e elenquei aí 15 ou 20 características. Tem no livro da Dana Zohar, lógico, mas tem outros materiais. Então eu acabei fazendo um filtro, né, para trazer umas referências de como que a gente, pra gente se entender, onde é que a gente está nesse processo, onde é que a gente está nesse caminhar, né? O que é que caracteriza alguém que já está com a sua inteligência espiritual num nível bacana, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa, um ser humano inteligente espiritualmente falando, tá? Quais são as características que esse ser traz? Então, elenquei algumas aqui, algumas hoje, tem outras que a gente não vai dar tempo de falar de tudo, então a gente traz nas próximas lives. Possui desejo em servir, tanto o ambiente quanto aos outros, a si mesmo, o ambiente e aos seres humanos, né? O desejo de servir, o desejo de ser útil para o meio, para si mesmo, né? Nesse material que eu vi aí no filtro que eu fiz, não tinha o a si mesmo, eu coloquei, né? Porque não tem como servir outros se você não servir a si mesmo primeiro. Eu fiz até um post hoje, final de tarde, né? Eu acho que a maioria de vocês viu daquela moça no espelho abraçando a si mesma. Daí gerei uma reflexão lá de quanto você tem se dado abraço, quanto você tem se dado carinho, quanto você tem se dado afeto. Então, na frase lá que eu peguei como referência na literatura, desejo de servir tanto o meio como aos outros seres humanos, eu acrescento um adendo aí, o desejo de servir a si mesmo, porque é aquela coisa do copo que a gente sempre fala, né? Da garrafinha, né? Tá pela metade, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer antes de despejar conteúdo para lá é encher o resto da garrafinha. Aí quando ele chegar no limite aqui, eu vou continuar colocando água e aí o próximo passo é transbordar. Então eu preciso ter esse desejo de servir a mim mesmo todos os dias. Me dar atenção, me dar carinho, me dar afeto, me dar energia, me dar massagem, me dar cuidado, me dar comidinha no prato, me dar chamego, me dar carinho, me dar carícia, me dar tudo isso. Então, o ser humano inteligente espiritualmente, Cristo falava isso, né? Amai ao outro como a ti mesmo. Se você não tiver essa prerrogativa do como a ti mesmo, então não existe amor ao outro, né? Então, boa, Suzy. A Suzy é massa nessa. Ela pega esses desejos. Boa, o número 1 ali. Desejo de servir a si próprio, ao próximo e ao meio em que vive. Então começa a perceber como é que você está nisso. Lá no primeiro, vai pro primeiro. Como é que você está? Vai lá pro post que eu fiz hoje e lê lá aquelas e tantas outras que podem vir a partir daquilo, né? Quanto de carinho, quanto de afeto, quanto de atenção, quanto de energia, quanto de tempo. Tempo, gente. Tempo. Nossa, tempo é tempo. Quanto de tempo você tem para si? Ai, meu Deus, hoje eu não tive tempo nem de tomar um banho. Repensa. Hoje não tive tempo nem de comer. Passou o dia, não comi, não tive tempo. Repensa. Talvez falte aí um link com essa amorosidade que você precisa ter consigo mesmo. Ah, eu não consegui me cuidar de mim hoje porque eu tenho que cuidar de tanta gente. Não, esse cuidado é falso, é fake. Fake cuidado, não é um cuidado verdadeiro. Se não existir esse autocuidado em primeiro lugar, o cuidado com o outro é incompleto. O cuidado com o outro, ele acaba vindo como um preenchimento de espaço vazio.
Você preenche um espaço vazio, aparentemente você preenche um espaço vazio que você está deixando dentro de si mesmo. Então, preencha o seu espaço em primeiro lugar. Porque quando você for cuidar do outro, você vai cheio, você não vai pela metade. Porque quando você vai pela metade cuidar do outro e do meio que te cerca, é um ser pela metade que está indo ali. E o ser que está pela metade, muitas vezes ele não está indo para preencher o outro. Ele está indo para preencher através de caridade, através de um pseudo cuidado com o outro. No fundo, ele está indo para preencher a si mesmo. Porque ele não fez esse preenchimento. Então, a Letícia colocou aí, fazer o que te alegra é essencial. Gente, é isso. Fazer o que te alegra, te mimar, te cuidar, é encher essa garrafinha. E aí você transborda. Aí você vai cuidar do outro. Já falei isso várias vezes, de uma época que eu fazia atendimento, trabalho voluntário, né? Num lar de idosos aqui em Floripa, isso há 20 anos atrás. E eu era um cara, eu vivia, não era nem assim, gente. Eu vivia aqui, ó. Eu era uma garrafinha de 500 ml com 100 ml preenchido. Eu tinha 400 ml para preencher ainda ali para cima. E aí uma vez por mês a gente ia lá no lar, no asilo, né? Chegava na sexta-feira, eu começava a ficar... Era domingo que a gente fazia isso. Quando chegava na sexta-feira anterior, eu começava a ficar feliz. Porque eu ia lá. E aí depois eu comecei a perceber que toda aquela angústia, toda aquela noia, toda aquela insatisfação que eu tinha comigo mesmo, quando eu ia naquele lugar e eu voltava de lá, eu voltava preenchido. Eu ficava maravilhado com aquilo. Com o caminho, eu comecei a entender que o que acontecia lá é que o cara que ia lá com 100 ml de conteúdo, ele pegava para si os outros 400 ml. Ele despejava tudo aquilo, todas as suas insatisfações, todas as suas angústias e voltava de lá preenchido. Só que eu não voltava lá na segunda-feira para ver como é que estavam aqueles idosos. Era o ego que me levava a isso, né? Então eu ia lá, enchia minha garrafinha, porque era um pseudo cuidado, né? Era uma pseudo caridade, porque eu era um copo vazio tentando encher outros copos vazios. Aí eu voltava lá, me achando o melhor dos seres humanos, o mais altruísta do planeta. Tinha essa sensação falsa de preenchimento durante um tempo, porque ela é falsa, porque não era eu que estava me preenchendo. E aí a garrafinha ia esvaziando ao longo do mês, aí ela chegava aqui de novo, aí era sexta-feira, aí domingo lá eu ia lá e enchia de novo, até eu entender esse processo. Aí, tá, então tu tá falando, Fernando, que é ruim a gente ir lá fazer trabalho de caridade, trabalho voluntário. De maneira alguma. É maravilhoso. E hoje eu faço. Só que eu me certifico de quem é que está indo lá fazer esse trabalho. Se é uma garrafa pela metade ou uma garrafa com 100 ml, cheio de angústia, cheio de falta, cheio de carência. Tudo que aquelas pessoas não precisam lá no asilo, lá na creche, ou seja lá onde for, no presídio, se você vai em um desses lugares fazer trabalho voluntário, tudo que aquelas pessoas não precisam é de alguém angustiado, triste e carente. Eles têm demais isso. Então, vá lá fazer o trabalho, mas certifique-se de que a garrafinha está cheia. Não apenas cheia, que ela está transbordando. E para ela transbordar, precisa desse autocuidado diário, comprometido consigo mesmo. Senão, doutora Ana Paula Faria, como é que a gente sabe que se a garrafinha está cheia? Gente, a gente simplesmente sabe. Se a gente não sabe, é porque ela não está. Fica a dica, tá, amada? Porque quando ela transborda, a gente sabe. Quando é que a gente sabe que a garrafinha está cheia e transbordando? Quando a gente tem alegria, vitalidade, força, paz. Paz, fluxo nos relacionamentos. Quando a gente está sendo a gente mesmo. O coração te diz. A Thaís falou ali, né? É um sentimento. Quando ela transborda, a gente simplesmente sabe. Não precisa ninguém chegar e te falar assim: nossa, tu tá transbordante. É até legal de ouvir, mas você já sabe disso, porque você sente isso no dia a dia, né? Assim como a gente sente também quando ela não está cheia. A gente sente como carência, como angústia, como falta. A gente faz uma postagem, a gente precisa que as pessoas vão lá e comentem, e elogiem, tenha milhares de likes, porque é uma sensação falsa de preenchimento, o preenchimento que eu não estou me dando no dia a dia. Não estou falando aqui que eu não fico feliz com as inúmeras, às vezes centenas de manifestações de carinho numa postagem que eu faço, de comentários, porque eu fico feliz por isso, e fico mesmo. Por quê?
Porque o meu trabalho é para impactar positivamente pessoas. E aqueles comentários me dão esse selo, me dão esse carimbo de que eu estou impactando positivamente a vida das pessoas. Então, é muito legal ver isso, ter esses feedbacks. Eu sou muito grato por cada um deles. Recebo no WhatsApp, faço questão de responder e de agradecer. Mas se eu faço algo e esse feedback não vem, eu vou ficar deprimido por isso, eu vou ficar triste, angustiado e carente por isso. Se a garrafinha estiver pela metade, vou ficar preocupado, vou ficar angustiado. Se a garrafinha estiver cheia, não. Se ela estiver transbordando, tô me lixando. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, esse é o termômetro, tá? Que pra gente entender se a gente tá dentro dessa primeira. São tantas referências, são tantas características que um ser espiritualmente inteligente traz, né? Que uma só, quanto tempo que já deu de discussão, de desdobramento, né? Então a gente vai precisar de mais lives para isso, tá? Uma outra característica aí, uma segunda característica que eu estou trazendo hoje de seres espiritualmente inteligentes. Ele aprecia a diversidade no mundo. Bah, gente. Por incrível que pareça, a gente vive tempos assim, poxa, 2020, né? Mas eu acho que poucas vezes se evidenciou tanto desrespeito às diferenças como se evidencia hoje. Ou talvez por nós estarmos hoje mergulhados num cinturão de fótons, numa atmosfera de luz, né, que nós não estávamos há um tempo atrás, que é o que eu sempre falo, sol de Alcione, talvez isso esteja mais evidente do que antes. Eu acredito que sim, acredito que seja por isso. Mas o desrespeito às diferenças, obrigado Suzy, aprecia a diversidade no mundo. O desrespeito às diferenças é gritante no mundo de hoje, né? Politicamente falando, a política é uma evidência assim clara, né, desse desrespeito às diferenças. A última eleição presidencial foi assim uma exposição de horrores, né, gente? Uma exposição foi uma série de Netflix de como desrespeitar o próximo, né? Foi um curso intensivo de como eu posso ser desrespeitoso, arrogante, impositivo com relação ao meu próximo, né? Foi uma aula de tudo que não se faz em relações de amizade, em relação de família, né? A última eleição presidencial. Isso para citar só um campo, o campo da política. E isso está presente em todas as áreas, na religião, por exemplo, o dogma, né? Essa coisa dogmática. Então, assim, uma pessoa muito dogmática, o que é uma pessoa muito dogmática? É aquela que ela segue um dogma, né? E ela acredita que tudo que esteja fora daquele círculo não é verdadeiro, não é correto, é errado, ou é coisa do diabo, ou é coisa da treva. Só porque não é do ciclo que ela frequenta, não compactua com aquilo que ela acredita, né? Isso isso é ser uma pessoa dogmática, né? Extremamente dogmática. Tem inteligência espiritual aí? Não, ela pode ter a Bíblia decorada na cabeça. Porque talvez ela tenha uma inteligência, uma capacidade intelectual muito aguçada. Ela decorou a Bíblia, todos os versos, todos os salmos. Ela recita os salmos assim, me fala lá do Salmo 45. Ela vai puxar o Salmo 45 e vai te falar o que é o Salmo 45. Agora fala do livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. Ela vai lá, vai puxar na memória e vai trazer aquilo. Ela tem uma capacidade de armazenar memória, uma capacidade de conexão de dados absurda. Mas ela acha que um espírita não é... ele é da treva, ele é filho do diabo, né? Então, assim, ele pode ter a capacidade intelectual que ele quiser. A inteligência emocional dele provavelmente também não vai ser lá essas coisas, porque ele desconhece essa forma de respeitar a verdade do outro. E a inteligência emocional desse ser, eu não tenho dúvida nenhuma para falar para vocês que ele ainda não começou a caminhar dentro disso. Porque ele não aprecia a diversidade. Ele não aprecia o diferente. Ele pode acreditar piamente no dogma dele, isso no que
no que ele vivencia, no que ele estuda, no grupo de estudos que ele frequenta, na igreja que ele frequenta. Isso não é um problema. O problema é quando ele sai de lá e ele encontra alguém e fala pro filho assim, ó, não cumprimenta esse ser não aí, porque ele frequenta lá um terreiro de Umbanda. Ele não... Filho, evita. Não vai brincar com o filho dele. Então ele desconhece completamente o conceito de inteligência espiritual, tanto na consciência como na prática, né? Então, inteligência, capacidade de decorar textos, de saber. Tem gente que é assim, gente, enciclopédia ambulante para a espiritualidade. Já leu o livro tal, já estudou, já fez todos os cursos que pode ser feito, mas ele esbarra nessas coisas simples, né? Em respeitar a verdade do outro, né? A gente vê muito isso na questão da alimentação, né? Como eu falo, sempre trago aqui a questão da alimentação, do vegetariano, do não vegetariano, do vegano, enfim, dentro dessa esfera tem muito dogmatismo, né? Tem muito desrespeito à verdade do outro, né? E tá tudo bem com a pessoa ser vegetariana, vegana, viver de luz, ser carnívoro, tá tudo bem, cada um no seu momento, no seu estágio, com aquilo que faz sentido para si, né? O problema é quando a pessoa é carnívora, por exemplo, e ela olha para um vegetariano e ele acha que o cara é um idiota porque ele é vegetariano. Ou vice-versa. Um vegetariano e ele acha que o cara que come carne ele é a reencarnação do Stalin no mundo. Então, isso é uma referência da não inteligência espiritual. Essa coisa ferrenha, né? As coisas muito... radicais, né? O radical de direita, o radical do Islã, o radical cristão, o radical budista, todo radical, ele é um ser que carece de inteligência espiritual, porque ele fere um dos mandamentos da inteligência espiritual, que é o apreço às diferenças. As divergências de opinião. Gente, as pessoas que mais me ensinam são aquelas que discordam de mim. Porque elas me fazem pensar naquilo que eu estou falando. Elas me fazem pensar naquilo que eu estou acreditando, né? E aí eu vou refletir no dia seguinte. E aí quantas opiniões eu já mudei? Quantos hábitos de vida eu já transformei? Porque alguém me veio e falou assim, cara, acho que tu tá viajando, na boa. Aí se eu sou um dogmático, se eu sou um radical, eu digo assim, vai-te embora, eu nunca mais quero falar contigo. Some da minha vida. E aí eu perdi de ressignificar algo na minha vida, na minha história, de dar passos adiante, porque eu sou um radical, né? Então todo radicalismo... O meu pai sempre falou essa frase. Meu velho sábio pai. Todo radicalismo é burro. Ele fala isso, ele sempre falou isso. Eu confesso para vocês que em algum tempo eu não entendia isso. Porque eu acho que eu já tive nesse lugar também de ser radical com algumas coisas. E hoje, para mim, essa frase reflete uma verdade absoluta. Todo radicalismo é burro. Então, porque ele reflete uma incapacidade de apreciar as diferenças, né? Vamos para uma terceira referência, uma terceira característica de um ser espiritualmente inteligente. Ele vive o presente. Nossa, gente, isso é difícil, né? Viver o presente é algo que a gente fala pra caramba nas redes sociais. Viva o agora, esteja presente. Meditação é o ato de estar presente no aqui e agora, tarará, tarará, tarará. A gente fala pra caramba isso. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia. O quão verdadeiramente nós estamos presentes. Eu procuro, gente, colocar isso em prática. Eu juro para vocês mesmos que eu procuro colocar, eu tento colocar isso em prática. Mas às vezes eu não consigo. Porque é difícil. Porque às vezes tem um evento lá na semana que vem e a minha cabeça está lá. Às vezes aconteceu uma coisa semana passada comigo, eu discuti com alguém e a minha cabeça está lá. A minha energia está lá. O meu coração está lá. Aí eu tenho que fazer uma força para vir para cá de novo, para o momento presente. Hoje eu vim de Indaial para cá, mandando áudio e pedindo desculpa para várias pessoas, né? Que tinham mandado mensagem para mim lá atrás e eu não tinha conseguido responder ainda. Aí eu venho no carro, coloco lá no Bluetooth, vou ouvindo os áudios, né? E aí eu não preciso ficar com o celular, eu vou só dou aquele tiquezinho para cima e vou respondendo as pessoas no caminho. Por que eu faço isso? Por que eu tô procurando fazer isso? Porque eu tava lá com a Isis, com a Jaque desde quinta-feira. Não, desculpa, desde domingo. Hoje é quarta. Fui domingo. Eu procuro, é difícil às vezes, porque o meu trabalho acontece pelo celular, né?
Mas eu procuro, no máximo possível, estar presente, estar ali, pegar a Isis, brincar com ela, conversar com ela. Nesse final de semana, a Bia foi comigo, a minha filha mais velha. Então eu procuro estar ali, estar presente ali. Porque se for para eu ir lá e não estar lá, tá em qualquer outro lugar, com a mente e o coração em outro lugar, então não vai. Não precisa viajar 300 quilômetros para não estar lá. Não faz sentido isso. Mas eu confesso para vocês que é um trabalho diário isso, estar presente. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Quem fala para mim assim, eu vivo presente 24 horas por dia, 365 dias por ano, por favor, me ajuda então a também conseguir isso. Porque as crianças, Cal tá falando isso, as crianças nos ensinam muito a ficar no presente. Total. Por isso que a gente fala tanto no estado de voltar para a criança, né? De retomar essa criança interior. Daí a gente também entra numa viagem de achar que a gente se infantilizar. E não é. Voltar para a criança interior é a gente retomar as características da infância, a presença é uma delas, que a gente perde na vida adulta. Porque a gente está sempre no futuro, gerando ansiedade, ou a gente está no passado, gerando tristeza, depressão. Então, estar no presente é uma das mais importantes, é uma das características mais presentes numa pessoa espiritualmente inteligente. Eu, de novo, confesso para vocês que procuro, no máximo possível, fazer isso. Mas consigo 100%? Não. É um trabalho diário. É um trabalho de estar se chamando, de estar se chamando a atenção para isso o tempo todo. Porque é fácil, é muito fácil. Essa é uma das coisas que é muito fácil de deslizar e ir para daqui a 3 anos ou voltar para daqui a 10 anos. É muito fácil. Trabalho. Como a gente sempre fala, ó, a Cris está falando da jornada interior com a Vani, que fala disso, né? Bom, a jornada interior com a Vani eu não fiz, não estou fazendo, mas assim, gente, deve ser várias pessoas, né? Me falam, deve ser assim um oásis de conhecimento, de engrandecimento pessoal, espiritual, né? Então, estar no presente. Procure isso, gente. Procure o máximo que puder. E se você se percebe lá no meio do dia, lá na frente, lá no futuro ou lá no passado, desenvolve uma outra capacidade aí de não se julgar, porque a gente está no processo. Eu me percebo no futuro ou no passado 10 vezes por dia. Mas eu não vou me maltratar e dizer assim, porra, de novo, caramba, eu tô lá no futuro de novo, Fernando, vem pra cá, caramba, vou pegar um chicote, aquele chicotinho que a gente sempre tem do lado na gavetinha, pronto pra gente se chicotear cada vez que a gente erra, ou cada vez que a gente acha que a gente não foi o suficiente, não foi bom o suficiente. Larga esse chicote, queima ele. Se você se percebeu lá na frente, ou lá atrás, tá, beleza, lá tô eu de novo, volta pra cá, Fernando, agora você tá lavando a louça. Lave a louça. Pronto, a coisa mais importante que tem na tua vida nesse momento é esse copo e esse prato. É isso. Faça isso. Então, sem se maltratar, sem se chicotear, né? Isso é importante que a gente ressalte, né? Porque a gente está no processo, gente. A gente não vai ser o mais desenvolvido em todas as matérias o tempo todo. A gente vai errar e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. A gente vai errar, vai identificar o erro, mas lá na frente a gente vai errar de novo, o mesmo erro, até um novo conhecimento, esse novo padrão de informação ou de consciência ser totalmente ancorado no nosso sistema, nos nossos hábitos, no nosso padrão de funcionamento. A gente vai errar algumas vezes. E é normal, tá? Se dê mais maleabilidade, seja mais maleável consigo mesmo e procure o máximo possível estar no presente. É importante isso, tá? Uma outra característica que eu elenquei aqui: procura superar expectativas, vai além do que lhe foi pedido. Isso Cristo falava, né? Isso é um dos ensinamentos do Cristo. Se pedir para caminhar se alguém lhe pedir para caminhar com ele uma légua, vai com ele, uma milha, vai com ele 2. Cristo não falou isso? Obrigado, Suzy. 10 minutos. Então, o que Cristo queria falar com isso, né? Vá além. Vá sempre além. Fernando, tu pode me fazer um favor? Tu pode me falar um pouco sobre isso? Não, eu vou falar um pouco sobre isso e eu vou um pouco além. Eu vou te dar um livro que fale sobre isso. Eu vou te dar um autor que fale sobre isso. Eu vou te dar uma referência, um filme que aborde esse tema, para que eu possa te ajudar mais nesse tema. Então você pediu para eu comentar sobre isso, ok, eu vou comentar. Eu vou pedir o que você
eu vou atender nisso que você me pediu, mas eu posso dar um passo além disso. E a gente sempre pode dar um passo além disso. Alguém te aborda na rua, ou no semáforo, ou na esquina, e pede um dinheiro para comer. E você tem ali 10 reais na carteira e você sente no coração que aquela pessoa precisa daquele dinheiro para comer porque ela está com fome. Você passa a mão no 10 reais e dá para aquela pessoa para lá e fazer um lanche na esquina. Legal, você atendeu aquilo que ela precisava. Mas será que você não pode ir um pouco além? Será que você não pode superar a expectativa daquele ser, daquele irmão, que é dar o 10 reais para ele e falar alguma coisa para ele? Nem que seja assim, cara, eu acredito em você. Acredito também. Cara, você gosta de ler? Eu posso te dar um livro? Posso te falar algumas coisas? Sentar com esse cara no meio fio e falar 2 minutos com ele, 3 minutos com ele, 5 minutos com ele. Ou se você não tem o tempo, porque a gente está sempre na correria, né? Ah, é correria, não tenho tempo, não tenho tempo. Dá o melhor sorriso que tu tiver para ele. Dá o 10 reais, não com cara amarrada. Porque aquele 10 reais talvez faça até mal para ele. Porque você não deu com amor. Você se livrou dele. Então, dá o 10 reais. Mas dá o melhor sorriso que você puder dar para ele. Dá um abraço nele. Foda-se a pandemia. Dá um abraço nele. Tem um irmão ali que precisa de um abraço. Eu faço isso bastante. Gosto de fazer isso. Aperto a mão. Ô, velho, tô no semáforo, baixo lá, dou um dinheirinho. Se é um menino, se é uma criança, se é um adulto, eu dou um aperto de mão. Falei, pô, cara, boa sorte aí, que teu dia seja maravilhoso. Confio em você. Uma frase assim, às vezes, muda tudo na vida da pessoa. Muda tudo. Então você pode ir um pouco além. Vá além. Vá até onde você pode ir. Né? Talvez você não possa ficar uma tarde inteira conversando com essa pessoa. Mas você pode ficar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ou pode simplesmente sorrir e dar o teu melhor abraço. Ou jogar a tua melhor energia para aquele ser. Além dos 10 reais, que foi a única coisa que ele te pediu. Vá além. Supere. E vou falar de um quinto quesito aqui, uma quinta referência característica de uma pessoa espiritualmente inteligente. Ela apresenta visões e valores aos indivíduos que a cercam e ao sistema que a cerca, e às pessoas que a cercam. Ela está sempre apresentando novas ideias, soluções, visões e novos valores. Passa a perceber se você é uma dessas pessoas que está procurando enriquecer a sua vida e a vida de outros. Se você busca ser alguém que está aqui no mundo e causar melhoramento. Se você vai deixar uma casa que você foi visitar lá no domingo à tarde melhor do que você encontrou ela quando você chegou. Isso para mim é uma das coisas que eu mais procuro identificar no meu dia a dia. Eu vou para uma conversa e depois eu vou para um café, vou tomar um café com um amigo, gente. A gente faz isso de vez em quando, não faz? É um objetivo para mim. O capricorniano sempre tem que ter um objetivo, né? Quem é capricorniano aqui sabe. A gente sempre tem que ter um objetivo, né? O capricorniano nunca vai tomar um café por tomar café. Ele vai dar um mergulho por dar um mergulho. Ele tem que ter um motivo para aquilo, né? Tem que ter propósito para tudo. Eu não sei se é esse capricornianismo que vem à tona, mas quando eu vou tomar um café com um amigo, eu vou mentalizando isso. Que quando eu sair desse café, que esse meu amigo ele esteja melhor do que eu encontrei ele. Aí esse café fez sentido para mim. Se eu for na casa dos meus pais, que os meus pais estejam mais felizes e em paz quando eu for embora do que quando eles estavam quando eu cheguei. Por quê? Porque eu agreguei algo, eu agreguei um valor, eu agreguei uma nova visão, eu agreguei uma nova forma de enxergar algo, eu ajudei a trazer uma solução para algo que estava insolúvel. Então, a que ponto a gente está se colocando como esse agente transformador, melhorador do mundo à nossa volta? Através de uma live, de um bate-papo, de uma conversa. Por isso a gente vê tanto a importância. Hoje eu dou muito a importância para a mentoria, né? A gente ter mentores. Não guru, eu não gosto da palavra guru. E tá tudo bem usar, só eu que não gosto. Ponto. Porque o guru me leva para uma ideia de que o que aquele cara diz, o que esse ser diz, para mim é verdade absoluta, eu me curvo, recebo e sigo. Me coloca numa condição de seguidor cego de algo. E eu nunca gostei disso.
Então eu evito essa palavra guru, mas eu gosto da palavra mentores, mentor, guia, orientador, aquele que te aponta um caminho. E todos nós podemos ser esse orientador, esse guia, essa referência para alguém em algum momento. Obrigado, Anelise. 5 minutos. Passa a perceber o quanto você está sendo esse guia, esse orientador, essa referência para alguém, na vida desse alguém. De uma pessoa, né? Você não precisa ser o guru dela, você não precisa ser aquele que traz a verdade absoluta. Eu não sou, nunca fui, nunca me coloquei dessa forma e nunca vou me colocar. Se um dia eu me colocar dessa forma, por favor, vocês como meus amigos, minha família, vai lá no privado e me puxa a orelha. Porque eu não estou aqui para trazer verdade absoluta para ninguém. Eu estou aqui para ser referência, para ser orientador, para ser guia, para ajudar em processos, não para ser guru de ninguém. E eu tenho vários de vocês aqui como referências em outras áreas. Se eu quiser entender de Ayurveda, eu tenho a Thaís, a minha irmã, amiga de Criciúma, ela é uma referência para mim. Mas ela não é minha guru. Se eu quiser entender de finanças, eu vou buscar alguém que tenha muito conhecimento em finanças para me orientar. Mas essa pessoa não vai ser meu guru. Ele não vai ser verdade absoluta. Eu não vou seguir cegamente aquilo que essa pessoa fala porque simplesmente ela falou. Então, em que ponto nós estamos sendo essa referência um para os outros, né? Cada um na sua área, um no esporte, um na arte, um na jardinagem, outro na espiritualidade, na finança, no direito, na mídia, enfim, na vida, no dia a dia, numa linha espiritual, numa linha filosófica, né? Então, é essa pessoa que está sempre procurando trazer melhoramento. Teatro, né? Marcão, seja bem-vindo, irmão. Gratidão por tu ter aqui. Em que ponto nós estamos sendo essa referência uns para os outros, né? Nós estamos trazendo melhoramento. Estamos trazendo novas soluções, trazendo novas visões. A pessoa que é inteligente, espiritualmente falando, ela está sempre preocupada com isso. De que forma eu posso ajudar esse meu amigo a encontrar uma solução para isso que ele não encontra? O que eu posso falar para ele? Às vezes, gente, a gente é até assim, ó. Alguém me pergunta, alguém me fala assim, me manda um áudio, enfim. Fernando, o que tu pode falar sobre... me fala alguma coisa sobre Ayurveda, por exemplo, né? Eu não posso falar nada, porque eu não conheço Ayurveda. O que eu conheço é muito básico para eu falar algo para essa pessoa. Falei, amado, eu não posso te falar nada, mas eu sei quem pode. Nesse momento eu estou trazendo o quê? Uma solução. Eu estou apresentando uma nova visão para essa pessoa, que não é a minha, porque eu não tenho. Mas eu estou estreitando essa pessoa para alguém que tem essa visão que ela precisa. Então eu me tornei esse agente de melhoramento, de expansão para essa pessoa, não necessariamente porque eu sabia algo daquele assunto que ela precisava, mas porque eu estreitei ela com essa pessoa, com a Thaís, por exemplo. Com a Thaís, né? Então, às vezes é só isso, é a gente ser um catálogo. A gente, olha, eu não sei sobre isso, mas eu sei quem pode te ajudar. O Fernando pode te ajudar nisso. A Vanessa pode te ajudar nisso. A Cândida pode te ajudar nisso. A Thaís pode te ajudar nisso. Tá? Então, isso é uma das referências também que a gente tem. Se a gente está nesse caminho de inteligente, de desenvolver essa inteligência espiritual ou não, tá? Então, 21h59, obrigado, Gi. Eu elenquei aqui cinco referências, né? 5 características de uma pessoa espiritualmente inteligente. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos elencar mais 5, tá? A live vai ficar gravada. E aí eu vou na descrição ali, eu vou colocar essas 5 referências e características que a gente elencou hoje, tá bom? Pipo, meu primo querido, eu vi que a Gi também estava aí, minha prima. Gratidão a vocês, família amada, a família sanguínea, né? Também está prestigiando aí. Jaque, gratidão, Josi, gratidão. Tamo junto, galera, tamo junto sempre, beijo no coração. Fazer o Pai Nosso em aramaico rapidinho, antes de dar os 30 segundos, para a gente poder finalizar na energia do Cristo a nossa live, tá bom? Gratidão a todos. Abvund Bashmaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutar. Nervoei Tsubiana Haikana, de Bashmaya Arba'ar. Havlan Larmatsun Kanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Welatarlan Lenissuna, Ela Patsa Mimbisha, Metoda la Re Malkutar, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém.
Gratidão, família. Só para lembrar rapidinho, que ainda não deu os 30 segundos de aviso, amanhã eu vou ter uma live com o Instituto Ela, né? As meninas estão aí. Se quiser botar aí rapidinho, Márcia, dá um joinha aí pra galera ir lá te seguir e acompanhar a nossa live de amanhã, que vai ser pelo canal delas. No sábado tem o workshop Método Vênus, saúde, autocura, rejuvenescimento, longevidade, vitalidade através de processos quânticos, de ferramentas quânticas, decretos. Você vai receber no final do workshop, depois de todo o embasamento do conteúdo, um MP3 para você ouvir em casa todos os dias e potencializar esse potencial de cura do teu organismo, né? De cura, de longevidade, de vitalidade, de rejuvenescimento. Quem quiser maiores informações, né? Informações mais práticas sobre o workshop de sábado, Josi Palvels e Jaque Palvels no comentário que está fixado aqui, tá? A gente vai estar fazendo inscrição até sexta-feira, meio-dia, mais ou menos, aí à tarde, daí a gente encerra as inscrições. Sábado agora, dia 5, tá? Dia 10 eu vou fazer uma outra live lá com o Renan, esse amigo de Miami, empresário de Miami, que eu fiz uma live ontem. No dia 10 de setembro, a gente vai fazer uma outra live. Quem não pôde participar ontem, já se programa para entrar nessa live. Vai ser o mesmo processo de ontem. A gente vai disponibilizar um link lá no meu grupo do Telegram. No meu grupo do Telegram é Fernando Machado. Tem o link ali na minha bio. Quem não está no meu grupo do Telegram ainda, vai lá, clica ali no link na bio, entra no grupo do Telegram. Na quinta-feira, dia 10, a gente vai disponibilizar o link para entrada na sala do Zoom para essa live do dia 10, tá bom? E outro recado rapidinho, gente, para quem é de Florianópolis e Grande Florianópolis. A gente tem ainda 3 vagas pro Alquimia Pessoal presencial que eu vou fazer na segunda-feira, dia 7 de setembro, lá no Rio Tavares, no espaço da Rê Barreto, Renata Barreto Yoga. Presencial, né? A gente está atendendo todas as diretrizes, distanciamento, número mínimo número de pessoas. Então vai ser lá no espaço da Rê, tá? No Rio Tavares, segunda-feira próxima, dia 7 de setembro, o Alquimia Pessoal presencial. O próximo... Gente, era 1 minuto, já passou 3. Gente, vocês estão fazendo confusão. Dia 12 eu tenho um seminário com o Renan, é uma coisa. Dia 5 eu tenho o método Vênus, que eu vou fazer com a doutora Catiúcia, tá? É outro trabalho, é o trabalho de cura e rejuvenescimento. Dia 12 é outra. E aí, uma live que eu tenho na quinta-feira, amanhã, com o Instituto Ela. E na quinta-feira que vem, eu tenho uma outra live no Zoom com o Renan. Uma próxima live, tá? A gente já fez uma ontem. Então, depois eu faço um post aí explicando, eu faço nos stories lá explicando tudo, tá? É bastante coisa, realmente a gente às vezes confunde, né? Tá bom? Eu não sei o que aconteceu aqui, já passou 3, 4 minutos além do momento que vocês me avisaram e a live continua, né? Talvez o Instagram tenha sido generoso comigo hoje e tenha me liberado mais tempo. Amados, família, gratidão. No início de outubro eu vou estar em Porto Alegre também, presencial, atendimento e curso, sempre obedecendo as diretrizes. E logo, logo nós teremos um Consciência de Lira online, tá? Vocês viram que eu puxei a orelha da Van hoje aqui ao vivo, né? E acho que agora ela vai se mexer e me dar uma data aí da agenda dela, que a gente precisa definir essa data do Lira de uma vez. Tá bom? Família, beijo no coração. Tamo junto. Gratidão mais uma vez. Quarta-feira que vem nós estamos juntos aqui. E até a próxima. Beijo, beijo. Amo vocês.